Convido neste momento o representante da empresa Consultoria do Bem, senhor Marcos Missawa, para ocupar a tribuna e discorrer sobre o tema segurança contra incêndios. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou dar início aqui a uma palestra sobre segurança doméstica, tá ok? Começando a falar sobre a teoria do fogo. O que vem a ser o fogo? Bom, uma breve definição aqui do que é o fogo. É uma reação química denominada combustão com liberação de luz e calor, tá ok? Que vai dar o nosso triângulo do fogo, tá ok? Bom, mas o que é preciso para que o fogo se inicie? Bom, primeiramente, a gente precisa de calor, oxigênio. Será que a gente tem muito oxigênio no nosso ambiente? E o material combustível, tá ok? Que vai dar o nosso triângulo do fogo, tá? Bom, essa imagem aqui, ela serve de um alerta, porque, como o nosso engenheiro Cláudio falou, a gente precisa de quê? De buscar profissionais qualificados e especializados para realizar qualquer tipo de reforma em nossa residência, tá? Imagina vocês que eu faço uma reforma na fiação, uma troca de fiação na residência, e o rapaz me pega uma fiação com bitola menor do que a adequada e dá um curto-circuito na minha tomada aqui e começa a dar um início ao fogo. Será que isso daí é legal? Não, né? Essa foto aqui, pessoal, foi tirada aqui na Coab 1, tá? Isso daqui foi um incêndio que teve aqui no prédio da Coab 1, em um apartamento que ele está localizado no número 502 da Avenida Valdemar Tietz, tá? Fica bem perto daqui, né? E nesse caso aqui, 3 pessoas ficaram intoxicadas em razão da fumaça e 11 viaturas do Corpo de Bombeiros tiveram que comparecer ao local. Qual é a diferença do fogo para o incêndio? Alguém sabe? Vamos lá. Fogo eu consigo controlar, incêndio não, tá? Fogo, o incêndio é um fogo fora de controle. Agora imagina, eu chego com o meu veículo, tá? Mandei o meu veículo arrumar num mecânico que ele não era capacitado para fazer a manutenção, ele não era especializado, e mandei nele porque ele era mais barato, tá? E quando eu chego em casa, estaciono na minha vaga, o veículo começa a pegar fogo, tá? Fogo ele é quando a gente consegue controlar. Esse daqui é o fogo, certo? Eu consigo controlar com o quê? Com extintor de incêndio, tá? Só que se eu não conseguir apagar com extintor de incêndio, o que vai acontecer? Ele vai se alastrar, né? E ele vai virar um incêndio. Meu carro vai estar sendo incendiado. Daí o que eu tenho que fazer para conseguir controlar esse incêndio? Tenho que chamar o bombeiro, tá? Será que a manutenção que eu paguei muito mais barato para realizar no meu veículo, será que compensou? E numa residência, será que aquela mão de obra barata que eu contratei, que não era especializada, que o rapaz não era capacitado para fazer a mesma, será que saiu realmente mais em conta? Compensou? Imagina se em vez do carro fosse um apartamento. Eu poderia perder somente o apartamento? Poderia, mas às vezes poderia ocasionar o quê? Na morte de uma pessoa ou mais, tá? Ainda mais falando, quando a gente fala em apartamento, em conjuntos residenciais, fica mais perigoso ainda, tá? Aqui no caso aqui, pessoal, um extintor desse daqui poderia ter controlado o fogo
no meu veículo ou no meu apartamento. Só que não adianta eu ter esse extintor e não saber utilizar corretamente, tá? Esse daqui é um extintor de água. Será que eu, num caso de fogo, numa parte elétrica ou energizada da residência, eu posso estar utilizando ele? Por que eu não posso utilizar? A água é condutor de energia. O que iria acontecer? Se eu utilizasse esse extintor numa rede energizada, eu iria tomar um baita de um choque. Eu ia desmaiar, poderia ter uma parada cardíaca e até falecer por causa de um extintor que eu fui tentar utilizar, mas eu não sabia como, eu não sabia qual extintor correto para utilizar naquele momento. Aqui é um outro tipo de extintor que eu tenho, é o de CO2. Será que é fácil de manusear também? Ele é fácil, não é difícil. Só que, como o outro extintor de água tem que ter um cuidado específico, esse daqui também tem que ter. Por quê? Esse daqui ele funciona com um gás chamado CO2, que ele sai dessa extremidade aqui, que a gente chama de difusor, a 78 graus negativos. Se eu colocar a mão nessa parte vermelha aqui e acionar o extintor, minha mão vai colar no extintor. Eu posso até perder a parte dos meus dedos, a ponta dos meus dedos, porque ele vai congelar. A ponta do dedo vai ficar grudada e eu vou perder a ponta dos dedos aqui, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pó químico é um outro extintor que também requer um cuidado, porque o próprio nome já diz, é um pó químico, tá? Eu utilizo ele mais em equipamentos energizados, tá? Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque não posso, quando for romper o lacre que está aqui na parte de cima aqui do gatilho, eu tenho que ficar segurando essa mangueira para ele não voltar para o meu rosto, porque às vezes a gente pode acionar o extintor e o pó vir no nosso rosto e pode ocasionar o quê? Esse pó químico vir nos meus olhos, na minha boca, nas minhas vias aéreas. Bom, aqui são vários casos de incêndios que eu tenho aqui em edificações, em prédios, tá? Por que que isso ocorre? Porque a gente, quando vai fazer a manutenção, a gente contrata uma mão de obra barata e às vezes acaba utilizando um equipamento que a gente chama de extensão, que nada mais é do que uma pequena gambiarra que a gente faz, tá? Por quê? Imagina que a gente tem uma tomada só, né? Um ponto de energia e acaba conectando vários equipamentos em um ponto. Isso daí acaba ocasionando o quê? Ele sobrecarrega o nosso ponto de energia, que pode derreter e ocasionar um incêndio. Outra coisa que também pode ocasionar incêndio, pessoal, ainda mais em final de ano. Quem daqui monta árvore de Natal? Com pisca-pisca. Quem é que monta aqui? Alguém? Todos. Alguém já viu a procedência desses equipamentos? De onde que vem? Agora a gente está com uma mega da China. Tudo é chinês agora, tudo produto chinês. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esses produtos que são bonitinhos, vamos dizer assim, eles podem ocasionar um princípio de incêndio. Isso daí é muito rápido para se alastrar, porque geralmente a gente monta a árvore de Natal em cima do quê? De uma mesinha, não é? Que a mesinha é feita de madeira, que a madeira é um material combustível que vai pegar fogo muito fácil. Eu tenho um vídeo aqui que ele mostra em tempo real uma árvore de Natal, que ele vai dar um curto-circuito, tá? Ele vai sobrecarregar, e aqui eu tenho o quê? Uma mesa, ó, já começou, 3 segundos. Tem o sofá do lado, que é altamente inflamável, tem quadros e outros materiais aqui que são todos inflamáveis. A própria árvore é feita de plástico, né? Isso daí ocasiona um
ocasionou um fogo no princípio, que virou um baita do incêndio. Em 1 minuto, isso daqui, pessoal, já está fora de controle. A gente não consegue mais conter as chamas. Aí a gente vai ligar para o bombeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer só a parte de rescaldo, só. Tá? Para não se alastrar para os outros apartamentos ou para as outras casas. Ok? Olha, 46 segundos, fogo já dominou tudo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente for montar nossa árvore de Natal, monta. Pode usar o pisca-pisca? Pode, mas desde que tenha alguém por perto. Se a gente for sair, vamos na casa do vizinho, vamos comemorar, desliga, tira fora da tomada. Não precisa passar a noite inteira com pisca-pisca ligado. Ok? Algumas dicas de prevenção, porque não adianta a gente falar de incêndio e não falar como prevenir, né? Bom, quem é que fuma aqui? Alguém fuma? Aí sim, isso mesmo. Bom, quem fuma, a gente deve sempre apagar as cinzas dos cigarros, né? De preferência mergulhar na água, tá? E jogar a cinza, a bituquinha de cigarro no cinzeiro, não jogar na rua, né? Não dormir fumando, ou quando estiver com sono. Não deixar crianças brincar com fósforos. Não deixar crianças sozinhas em casa. Além de tudo, isso daí é uma contravenção, né? Não sobrecarregar o sistema elétrico, igual eu disse anteriormente, aquelas extensões que a gente faz, né? Substituir plugs e tomadas com defeito, ou seja, às vezes a gente tem uma tomada que está com defeito, a gente vai lá, dá um jeitinho ali, tenta arrumar. Não, isso daí não pode. A gente tem que pegar uma pessoa, um eletricista, que tem um curso de eletricista, tá? Tem que ser uma pessoa especializada e capacitada para fazer essa alteração aqui. Às vezes a gente fala, mas eu vou pagar um rapaz para fazer isso, sendo que é só pegar uma chave de fenda, ir lá e trocar. Às vezes não é isso. Às vezes pode ser que está tendo mau contato ou o fio já está velho, a gente precisa substituir essa fiação toda do nosso apartamento, da nossa casa. Quem é que tem criança pequena aqui em casa? Algumas dicas aí, pessoal, guardar os produtos em locais seguros, ou seja, se a gente tem criança, a gente tem que colocar onde elas não alcancem, tá? Não acumular lixo, nem guardar resíduos de combustíveis líquidos, instalar o botijão fora da cozinha e com tubulação adequada. Quem é aqui que já viu a data da mangueira e do registro de gás? Quem é que sabe a data? Vocês sabem? Quando é que vence? Isso. Então a gente tem que ficar esperto, porque geralmente a gente não presta atenção nisso. Isso daí pode ser muito prejudicial, porque a mangueira, quando ele fica do lado de fora da casa, ele começa a ressecar, porque pega sol, se não tiver um abrigo adequado, e a mangueira resseca. Mesmo estando com um prazo dentro do prazo de validade, a gente tem que ver se ela não está muito ressecada. Se estiver ressecada, a gente tem que fazer a substituição. Bom, utilizar registro homologado pela ABNT e fechar sempre quando a gente for sair. Mas eu vou ali na esquina. Não, na esquina ainda não precisa, mas quando a gente vai viajar, a gente tem que desligar o registro, tá? Do botijão. Só uma coisa, muita gente tem gás encanado, Sim. e as pessoas acham que aquela mangueira de ferro, daquele material, não precisa ser trocada. Ela precisa sim também. Precisa ser trocado. Isso, muito bem observado. A gente precisa ver sim. Por quê? Aquela mangueira, por fora, ela tem uma malha de ferro, mas por dentro ela é uma borracha também. E precisa ser feita a verificação da data e a troca, substituição. E as mangueiras de cobre? Oi? As de cobre? A gente precisa visualizar também se não tem vazamento. Tá? Tem data também. A gente tem que observar tudo. Porque as mangueiras de cobre, às vezes, ela tem as emendas. E nas emendas, às vezes, ele resseca também, por causa da temperatura, porque o cobre ele esquenta. Às vezes, ele dá uma dilatação e volta. Então, ele começa a vazar gás. E como é que a gente vai ver se está vazando gás? Com fósforo? Não, pelo amor de Deus. Senão a gente vai explodir a casa.
Não, a gente pega o quê? Uma esponja com detergente, faz aquela bolinha, né? Bolinha de sabão e passa nela. Se ela começar a fazer uma bolinha, a bolinha aumentar, expandir, é sinal que está vazando. Tem alguma coisa errada, a gente tem que chamar uma pessoa para vir fazer a manutenção, tá? Depende do filtro de linha, porque assim, o mercado agora, a gente tem muito produto importado. Às vezes a gente compra um filtro de linha que não é um filtro de linha. O filtro de linha, ele tem um, se vocês conseguiriam ver, ele tem uma certificação, só que ele tem um fusível, isso, estava fugindo da memória. Ele tem um fusível, para quê? Se caso der uma sobrecarga, esse fusível vai queimar e vai desligar o resto. Só que tem aparelho que você pode tirar o fusível, ele continua funcionando. É uma maravilha, isso daí é uma maravilha, né? Esse daí não é um filtro de linha, é uma extensão normal, tá? Deve ser da China. Deve ser da China. Eu não sou chinês, sou japonês, tá? Vamos lá. Não esquecer panelas no fogo e evitar o contato com cortinas acima do fogão ou na lateral dele, tá? Por quê? Às vezes a gente tem uma cortina que fica próximo da janela, a gente tem um fogão, vamos atender a campainha ou ver o WhatsApp, o Facebook, né? E a cortina balança um pouquinho, vai para cima do fogão e começa um incêndio, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se tiver cortina próxima, a gente abre elas e deixa mais distante, tá ok? E quando for utilizar o forno, acender o fósforo, primeiro o fósforo, depois o registro. Por quê? Se eu abrir o registro primeiro, o que vai acontecer? Vai começar a vazar gás. Daí, imagina, risca um fósforo, não pega, risca o outro e o gás está vazando. Na hora que eu vou chegar com o fósforo perto, o que acontece? Faz bum, né? Daí eu perco a sobrancelha, eu perco os cílios, às vezes posso ficar cego, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá ok? Primeiros socorros, pessoal. Deixa eu fazer uma observação. Meu prédio foi individualizado gás há pouco tempo. E o prédio dela também. E tem alguns moradores que continuam com o botijão dentro do apartamento. Após a instalação é proibido nós termos o botijão, né? É que assim, é complicado a gente falar, olha, eu moro na... a gente vai entrar numa discussão aqui que é meio complicada, porque como a gente mora em prédios onde tem 4 pavimentos e vários moradores, às vezes a gente fala, tem toda a encanação para colocar o botijão lá fora. Só que quem é que põe? Ninguém praticamente põe o botijão lá fora. Se você me permitir, só porque nós temos síndicos aqui, é uma informação bastante importante, para que não se perca essa informação. No momento da aprovação da obra de individualização de gás, na própria Assembleia é aprovado que se faça por unanimidade. Então, feita a aprovação, todos ficam obrigados a fazer a individualização do gás e tirar os botijões de gás de dentro das suas unidades. Tá bom? Só para esclarecer essa informação, não é a área do Marcos, então para não deixar ele aí de calças curtas, a gente que é da área de administração vai esclarecer. Tudo bem? Marcos, fique à vontade, dê continuidade, me desculpe. Igual o Cláudio me orientou aqui, me falou aqui, ele não é permitido o botijão dentro, só que, como existem muitos moradores e existem as pessoas que, vamos dizer assim, não são do bem, às vezes a gente acaba sumindo com os nossos botijões, às vezes a gente tem que acorrentar ele. Então a pessoa prefere deixar do lado de dentro, isso daí não é permitido pelo certo. Mas quem é que já viu um condomínio aqui da Coab com um botijão lá fora? É difícil, né? O correto não poderia ter, né? Pela legislação a gente não poderia ter, tá? Até em residência a gente deveria ter o botijão do lado de fora, pelo correto, tá? Agora entrando em primeiros socorros, será que primeiros socorros também é importante para a gente, para a nossa segurança? Vou falar um pouquinho aqui sobre primeiros socorros. O que vem a ser primeiros socorros?
Primeiro socorro nada mais é do que o primeiro atendimento, o atendimento imediato prestado à pessoa vítima de acidente ou de mal súbito, que quando aplicado com eficiência, ele faz a diferença entre a vida e morte, recuperação rápida e hospitalização longa, ou invalidez temporária e invalidez permanente. Por que será que tem essas diferenças aqui? Se eu souber aplicar os primeiros socorros numa pessoa que sofreu mal súbito, eu posso dar a vida a ela, ou se não, deixar ela morrer, tá? Ela pode ter uma recuperação rápida ou ficar hospitalizado durante um bom tempo, tá? Ter uma invalidez temporária ou uma invalidez permanente. Então, tudo vai depender dos primeiros atendimentos ou dos primeiros socorros. Quem é que tem criança pequena aqui? Toda criança pequena, pessoal, é muito curioso. As crianças são muito curiosas. Bebê, o que ele faz? Primeira coisa, leva tudo na boca. Quem é que deixa a tomada do celular ali, o pluguezinho do celular, o carregador do celular na tomada? Quem é que deixa aqui? A maioria. Se uma criança vem e faz isso que ele fez, o que acontece? Ele toma um choque, pessoal. E o que pode acontecer com essa criança que pôs esse carregador na boca? Vai dar uma parada cardiorrespiratória, tá? Eu conheço uma família que o menino fez isso e foi tratado. Sim. Aí eu pergunto para vocês, pode ser fatal. Se eu tivesse conhecimento em primeiros socorros, será que esse acidente que foi fatal, será que poderia ter sido revertido? Sim, sim, isso daí teria sido revertido. Outra foto aqui, criança ia pôr o dedinho na tomada, também é muito perigoso. Por isso que a gente tem esses adaptadores, essas tampas que a gente coloca nas tomadas, tá? Quem tiver criança pequena, fica a dica. Isso daqui é muito baratinho, loja até de R$1 tem, tá? Panela, olha aqui. Geralmente a criança faz o que a gente faz, tá? A gente é o espelho da criança. Se a criança vê a mãe cozinhando, mexendo no fogão, o que ela vai querer fazer? Ela vai querer mexer no fogão, mexer na panela. Agora imagina, essa panela com água quente e essa menina aqui mexendo na panela. A panela está o quê? Está virando para cima dela. O que pode ocasionar? Uma queimadura. Olha essa outra criança também. Aqui ela está com a mão no botão aqui. E se ela liga esse botão, vira o botão, a gente não sente mais o cheiro do gás. Principalmente o gás encanado, ele já é difícil da gente sentir o cheiro. Por quê? O gás de botijão, ele tem um odor muito forte. Só que mesmo esse gás, é difícil da gente sentir o cheiro. A gente só consegue sentir o cheiro quando ele tá um tempinho vazando. Porque o gás, ele é pesado, ele é mais pesado que o ar. Então ele fica na parte de baixo, tá? Então ele é perigoso. Outro risco aqui para as crianças, pessoal, produto químico. Geralmente a gente deixa embaixo da pia. Esse daqui é o que a gente vê e isso daqui é o que a criança vê. Tá? É muito perigoso. Uma ingestão desse produto aqui, pessoal, pode levar à morte de uma criança. Acidentes domésticos com idosos. Será que é difícil? Quem é que tem alguém de idade já em casa? Pessoal, quando a gente fica velho, a gente vai perdendo a força, vai perdendo a massa muscular. A gente perde a firmeza da perna, pode cair, a gente fica com a visão mais turva, a gente perde a visão, a gente não fica com um corpinho novo. Imagina, se a gente chegasse numa idade e a gente começasse a regredir, ia ser bom, né? Mas não, a gente começa a ter alguns problemas de visão. Ele aqui me enxergou um degrau que estava aqui, veio a cair. E nessa idade aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado também, tá? Se tiver tapete em casa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele pode tropeçar,
A gente tem que pensar muito agora. A maioria dos acidentes relacionados ao lar, ele acontece muito, sabe onde? No banheiro. Por quê? Imagina, um piso molhado. O que pode ocasionar a uma pessoa de idade? Não só uma pessoa de idade, para a gente também. Imagina se a gente escorrega, bate a cabeça numa privada, num vaso sanitário. A gente toma banho com a porta fechada. Se a gente bater, cair, a gente vai cair perto de onde? Perto da porta. Quem é que vai conseguir abrir? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aí eu pergunto para vocês, eu quero que vocês olhem para a pessoa do lado de vocês. Quem é que tem os primeiros socorros aqui? Vocês têm? Então você está salva. Tem uma chance aí. Porque imagina vocês, se a gente olhar ao nosso redor, se a gente passasse mal agora, o que iria acontecer? Às vezes a gente vê um amigo ou um familiar, né? Se a gente precisasse de um socorro, de um primeiro atendimento nesse caso, será que a gente poderia salvar a vítima do nosso amigo, da nossa pessoa que está aqui do lado? Será que sim? O que seria dela? Será que eu conseguiria salvar ela? Pessoal, a cada minuto que a gente perde com a pessoa aqui desmaiada, aqui, se ela estiver em parada cardíaca, cada minuto a pessoa perde 10% da vida, tá? 10%. Agora eu falo, será que ia fazer a diferença se eu soubesse fazer o primeiro socorro, os primeiros socorros nessa pessoa que caiu? Ia fazer muita diferença, tá? Bom, se esse colega, amigo ou familiar tiver o conhecimento, ou seja, dominar algumas informações, saber sobre como reagir ao que aconteceu à pessoa, vai fazer a diferença para ela, sim. Elas não são heróis, elas são pessoas que estão preparadas, pessoas que têm um pequeno conhecimento. Não são médicos, não precisa ser médico para a gente fazer, médico, enfermeiro para fazer um primeiro atendimento. Isso daí, pessoal, pode fazer a diferença, principalmente onde tem muita gente morando. Imagina vocês, em um condomínio, onde a gente tem 4 pavimentos, igual da Coab, quantos apartamentos a gente tem? Quantas pessoas tem morando nesses apartamentos? Em cada bloco, tá? Em cada bloco. Será que tem uma pessoa que tenha esse conhecimento em primeiros socorros? Se essa uma pessoa estiver no local e outra pessoa passando mal, ela vai salvar a vida da pessoa, sim. Bom, os princípios de primeiros socorros. Primeiro, o atendimento é feito no local da ocorrência, onde a pessoa passou mal. A gente tem que fazer a avaliação da vítima, por que ela passou mal, se ela tem, se está tomando remédio, se foi devido do calor. Eu sei que hoje aqui, eu só estou explanando bem rapidinho aqui, porque o tempo é muito curto, tá? Então tem que ser muito rápido aqui, vai ser um jogo muito rápido. Atendimento das prioridades aqui, manutenção da vida, vem a ser o quê? Eu tenho que tentar adivinhar o que a pessoa sofreu, o que ela teve. Será que ela teve um desmaio? Será que ela teve uma parada cardiorrespiratória? Será que foi um AVC? Eu tenho que saber identificar isso, tá? O engasgo também, que é muito fácil a gente ver uma pessoa que está se engasgando. A pessoa começa a ficar roxa, começa a pôr a mão aqui, porque ela não consegue respirar, tá? Isso daí é uma manobra muito simples que a gente pode fazer, que salva a vida da pessoa. Porque se a pessoa é engasgada, ela não está conseguindo respirar, ela vai ter uma parada cardiorrespiratória, ou seja, o coração vai parar, tá? E coração para, não consegue bombear o quê? Oxigênio para onde? Para o cérebro também, tem que funcionar. E sempre quando a gente tiver uma pessoa passando mal, a gente tem sempre que acionar o serviço de emergência, bombeiros, tá? Ou se não, transportar sempre com segurança, mas dependendo do caso a gente não pode remover, tá ok?
Aqui eu deixo a foto de uma família, tá? Poderia ser a família de vocês, amigos. A gente precisa sempre zelar pela segurança de quem? Da família, da nossa residência, né? Porque são os bens maiores que a gente tem, né? A gente quer prevenir e ajudar, a gente precisa ter tudo sob controle e saber lidar com essas situações. Isso daí é imprescindível. Esse daqui é o meu contato. Se vocês quiserem, tem um cartão lá na frente e o telefone, tá ok? Entre em contato que a gente faz AVCB, primeiros socorros, brigada de incêndio, a gente faz tudo também. Obrigado.